Podcast UA Descomplica. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio então do Descomplica, esta nova temporada do Podcast UA. Hoje vamos falar de cultura e o nosso mote é: há tempo para a cultura na vida académica? Quanto vale? Para fazer as apresentações dos nossos convidados, o João Afonso Correia. Hoje temos como convidados Alexandra Queiroz, vice-reitora para a vida nos campi da Universidade de Aveiro, onde se inclui, claro, a estratégia cultural, e João Garcia Neto, diretor artístico do Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro, GRETUA, uma secção autónoma da Associação Académica da UA. Muito bem, apresentações feitas, bem-vindos e obrigada por terem aceitado estar aqui hoje connosco. Começo por colocar uma questão à professora e vice-reitora Alexandra Queiroz. A cultura é uma das grandes bandeiras da Universidade de Aveiro. Sim, é. Nós temos, de alguma forma, desenvolvido uma estratégia cultural que vai muito ao encontro de outras áreas de conhecimento que vão além das três grandes missões da Universidade de Aveiro, que é o ensino, a investigação e a cooperação. Temos feito, como é sabido também, um investimento ao nível do desporto. A cultura também faz parte dessa estratégia, numa lógica de construção de pensamento crítico, multidisciplinar, uma ativação da participação ativa da comunidade UA, cidadania, que nós achamos que é muito importante para a formação dos estudantes, mas para a comunidade UA como um todo, numa lógica que nos parece também ser importante para a missão do que é uma instituição de ensino superior. Portanto, sim, a cultura faz parte da estratégia. Nós temos trabalhado muito com todos os agentes culturais que temos aqui na Universidade de Aveiro e que são bastantes. Alguns, se calhar, até deviam ter mais notoriedade e nós estamos a trabalhar também nesse sentido. Outros que já são bastante conhecidos, como o GRETUA, não é? E que nós aqui também tentamos arranjar esta complementaridade entre a Associação de Estudantes, o trabalho que é feito também pelo GRETUA, que pertence à Associação de Estudantes, e numa lógica também de envolver a comunidade. Tem sido essa também uma estratégia que é: nós somos uma universidade sem muros, sem fronteiras, e portanto, obviamente, a nossa ação não fica restrita aqui à comunidade UA, mas tentamos ir para junto das comunidades e fazer, de alguma forma, esta dinâmica cultural com e para as comunidades também onde nós estamos presentes. Portanto, é uma ação para dentro e para fora, ligada também à região, não é? A outras entidades, a outros artistas. Portanto, é uma variedade muito grande, não é? De possibilidades. Sim, tentamos e ao longo dos diferentes eventos que nós vamos fazendo, alguns regulares, outros que vão aparecendo, por exemplo, o ciclo de desenho com pensamento apareceu recentemente e que nós abraçamos, não é? Neste momento fazemos parte deste ciclo e trazemos-lo também, não só em Águeda, ele nasceu em Águeda, mas também para Aveiro, e tentamos fazer com que haja esta dimensão regional que achamos que é importante. Tentamos sempre, numa lógica aqui também de dar a conhecer a lógica da investigação que se faz na UA e como é que isto pode casar depois com aqueles que são considerados os momentos mais convencionais de fruição da cultura, seja através de exposições, de um espetáculo, o que seja, de um concerto, e como é que nós depois podemos também ligar isto à investigação e ao conhecimento que se produz na Universidade de Aveiro. E isto é importante que não fique só cá dentro, é importante também que chegue às pessoas que estão nas comunidades que nos envolvem e outras, e temos conseguido ter alguns resultados. O mais visível é com os festivais de outono e com o Campo Jazz, em que nós conseguimos claramente marcar posição e presença nas diferentes cidades da UA. Por exemplo, no Campo Jazz já conseguimos ter aqui parcerias com cidades que não fazem parte, digamos, daquele conjunto que são as cidades UA, onde nós estamos presentes, como Estarreja, por exemplo, que acolhe o último momento do Campo Jazz, onde nós fazemos o último momento do concurso internacional de jazz. Um dos exemplos da expressão cultural na vida académica da Universidade de Aveiro é precisamente o GRETUA, João Garcia Neto. E esta demonstra bem aquilo que tem sido a aposta na cultura ao longo dos anos. Já lá vão 45 anos, no caso do GRETUA, quase tantos anos como a própria instituição, como a Universidade de Aveiro. Qual é o segredo desta vitalidade, sabendo que o meio académico é um meio em constante mutação, não é?
Bem, eu acho que o segredo tem a ver com a própria... Tem a ver com a própria definição de cultura, não é? Acho que a cultura é uma espécie de argamassa que liga as pessoas, não é? Uma coisa mais ou menos invisível que nos faz estar próximos uns dos outros, não é? É muito fácil associar a cultura às práticas e à fruição artística, mas a cultura é tudo, não é? Como sabemos. São muitas coisas. E o Gretua nasce, na verdade, da vontade de alunos quererem estar mais próximos uns dos outros a partir do pretexto de aprenderem a fazer teatro e de pisarem um palco, não é? Portanto, é assim que o grupo surge, de forma... Portanto, há um grupo de alunos que decide formar esse grupo e, na altura, chamar alguém que tivesse mais experiência na área do teatro. No caso, o professor António Sampaio da Nova, que estava aqui no magistério primário e que já tinha feito também teatro universitário em Coimbra e que forma ali um grupo que depois leva à cena um espetáculo. E, portanto, nasce dessa necessidade de um grupo de alunos de se encontrarem e de criarem uma comunidade, não é? E, no fundo, de estabelecerem um percurso paralelo ao percurso que está estabelecido quando um estudante entra numa universidade, ou seja, um percurso que não é o curricular, né, que é aquilo que os estudantes já sabem que têm que fazer ou que terão que fazer, mas podíamos chamar um caminho do desejo, né, os chamados desire paths, né, que é quando num parque, por exemplo, há um percurso urbanístico que está desenhado, mas às vezes vemos um percurso na relva que foi demarcado pelas pessoas que querem, sei lá, passar por outro lugar, que querem cortar uma distância, o que seja. E, portanto, o Gretua nasce dessa forma e mantém-se, e o segredo continua a ser esse, não é? A necessidade de pertença dos estudantes que encontram ali uma casa, que é uma palavra muitas vezes usada pelas pessoas que passam pelo Gretua quando se referem ao espaço, que também não existiu sempre, portanto é uma cedência da Universidade do Gretua que não aconteceu logo no início. Mas essa sensação de casa já existia, não é? Nós fizemos o documentário agora o ano passado e mesmo essas pessoas já falavam de um grupo que era uma família de saltimbancos, porque não tinham um lugar, mas essa sensação de pertença já existia. Portanto, isso mantém-se e depois o Gretua, sobretudo a partir do momento em que, de facto, tem um espaço, aquilo que foi hoje não foi hoje que foi convertido numa caixa negra, mas que foi sendo convertido numa caixa negra, mais capacitada, tecnicamente também, nasce o desejo de querer olhar para o Gretua e pensá-lo também como um equipamento cultural, né? Acho que podemos chamá-lo assim, um equipamento cultural que está dentro da associação académica e que está naturalmente dentro da universidade e, portanto, há a vontade de pensar, nós não queremos que este lugar esteja só ocupado com a formação interna e com a criação interna, mas que possamos abrir portas para receber a restante comunidade académica e, mais uma vez, entra aqui a relação, obviamente, com a região e com as comunidades circundantes à UA e de abrir portas para, no fundo, encurtarmos distâncias também com outras pessoas. E, portanto, é isso que acontece também. A cultura também tem origem no cultivo, no cultivar a terra e no cuidar a terra. Eu acho que um equipamento cultural, e uma universidade no seu todo também é um equipamento cultural, o que faz na sua ação cultural é, no fundo, cuidar. Porque é estabelecer relações, não é? E é fazer com que as pessoas sejam próximas umas das outras. Portanto, acho que é isso. Portanto, um elemento fundamental também para fazer esta ligação, não é, da universidade à região, ao país, enfim. E também, digamos que, como o João dizia, não é, a cultura é essencial a todas as pessoas, não é, algo que nos liga. E quando falamos de contexto académico, é também uma parte fundamental para a formação dos estudantes, não é, professora Alexandra? É absolutamente essencial, eu diria, a cola que nos une, eu acho que é mesmo isso. Quando nós falamos que há uma série de áreas que contribuem para o desenvolvimento integral do estudante, e nós referimos isto muitas vezes, e a importância que temos e que damos a este desenvolvimento integral do estudante e o desenvolvimento de soft skills e competências transversais, como lhe queiram chamar, faz também através destes momentos. E não estamos só a falar, e porque a fruição, na verdade, também acaba por unir as pessoas e facilitar a integração do estudante,
tudo o que envolve depois a parte da criação, esta lógica que eu falava há pouco de queremos desenvolver um pensamento crítico sobre as coisas, um pensamento multidisciplinar, que nós conseguimos fazê-lo através da cultura, é extremamente importante para aquelas áreas que não são só técnico-científicas e que são muito importantes na formação de um cidadão e que nós valorizamos muito e que acaba também depois por ter um bom impacto no próprio desempenho escolar e também, esperamos nós, profissional dos nossos estudantes. Mas, na verdade, quando nós estamos a falar aqui que é nesta dimensão cultural e na estratégia cultural que temos vindo a desenvolver ao longo destes anos e que vamos agora reforçar mais com o projeto Matriz que vai iniciar no próximo ano letivo, queremos atingir toda a comunidade do A, como eu dizia, não é? E esta questão da cola, das pessoas sentirem que fazem parte de um grupo e que estão a contribuir para algo, é muito importante no desenvolvimento dessa comunidade e fazer com que todos possam participar em alguns momentos. Quando nós falamos na lógica da diversidade, nós conseguimos alcançar isso através de exposições ou de peças de teatro, mas também conseguimos fazer isso através de conversas sobre determinados temas, como já fizemos no Gretua, como queremos continuar a fazer com alguns investigadores, alguns docentes, algumas pessoas que têm muita experiência na área e que gostam de partilhar connosco essa experiência, e isso acaba por enriquecer muito também a formação dos nossos estudantes, ou seja, nós não queremos olhar só para o nosso papel dentro do espaço de ensino-aprendizagem, não vou falar só de salas de aula, ensino-aprendizagem, porque hoje em dia pode ser muita coisa, mas estes momentos fazem parte também da formação e facilitam a integração neste mundo académico e na vida académica, que é extremamente importante nesta fase da vida dos nossos estudantes. Falou no projeto Matriz, quer explicar um pouco o que é este projeto? Portanto, o projeto Matriz nasce e foi inaugurado agora em junho, numa lógica de nós potenciarmos a utilização. Tem como símbolo, vamos dizer assim, a casa do Dr. Peixinho. E porquê? Porque a casa existe, é um património que nós temos material e um símbolo muito significativo aqui em Aveiro de arte nova, e nós queríamos potenciar essa utilização e, por que não, criarmos aqui um equipamento cultural que nos permitisse fazer uma série de coisas que estão ligadas não só com a história que eu falo há pouco da fruição, mas também no desenvolvimento das outras componentes que nós achamos que é importante, não é? Por exemplo, ao nível da participação e da cidadania ativa, que momentos é que nós podemos criar ali à volta da casa para fomentar esta participação ativa, que eu acho que é extremamente importante nos dias que correm. E, portanto, há vários momentos, isto pode estar interligado com iniciativas que nós podemos fazer ou na casa, ou no Gretua, ou noutros qualquer espaço da universidade ou nas cidades que nos acolhem, numa lógica de alargar a estratégia cultural que temos vindo a desenvolver e que parte da Universidade de Aveiro. Portanto, o projeto Matriz é, de alguma forma, a concretização do que nós temos vindo a trabalhar em termos de estratégia cultural e podemos dizer, de uma forma mais imediata, que tem como símbolo a Casa do Dr. Peixinho. Considerando, enfim, a exigência que está inerente ao contexto académico e, nos últimos anos, as alterações que foram introduzidas pela Declaração de Bolonha, que obrigou a um encurtamento, à redução dos tempos de formação, João Garcia Neto, será que os estudantes têm tempo para a cultura? Eu acho que falta tempo, ou seja, pronto, lá está, também essa pergunta depois quase que me faz voltar outra vez ao que é a cultura. Eu acho que a cultura e os nossos hábitos estão a transformar-se, não é? Como estarão sempre, porque pensar a cultura de forma estanca é um projeto totalitarista, não é? Mas há desafios que têm a ver com a mudança que se fala sempre e tem que ser, que tem a ver com o digital, com o virtual, e eu acho que nós vamos cada vez mais estando a lutar contra isso, não é? E é mais exigente convencer os estudantes e as pessoas no geral de que vale a pena estar presente num lugar para a fruição de determinado momento ou para a participação de um determinado evento, uma atividade, uma formação, o que é que seja. E, portanto, eu acho que essa inércia se sente, né?
Portanto, isso é uma questão, e nesse sentido o teatro, quase que de forma irónica, porque é uma arte muito antiga, é quase assim dá-nos uma ideia de futuro e é um lugar de salvaguarda desse futuro enquanto lugar efetivamente comum em que nos encontramos, porque o teatro exige a presença, né? E temos mesmo que estar uns com os outros. Portanto, eu acho que não colocaria a questão com o tempo, quer dizer, será útil também discutir se há uma carga curricular que é certa, se não é certa, se há tempo, se não há tempo. Mas eu acho que não pode ser só pensar os tempos, né? Se há espaço no calendário ou nas horas do dia. Né? Na verdade, é pensar como é que culturalmente os estudantes estão a viver a universidade. Né? Quando os meios de acesso à informação, as formas de comunicar vão mudando, há uma idealização, parece-me, da profissionalização que passa pelos trabalhadores remotos, os nómadas digitais, né? Lá está, pronto, como dizia, as formas de acesso à informação, repensa-se o lugar da sala de aula, o lugar da aprendizagem, e portanto falamos há muito tempo de inovação pedagógica, expande-se a noção de aprendizagem para lá da sala de aula, e portanto eu acho que tem a ver com isso. Acho que o desafio é estarmos conscientes deste novo tabuleiro em que estamos a jogar, né, com estas peças novas, e perceber como não deixamos cair as oportunidades para estarmos presentes uns com os outros, né? Para que a presença não se transforme numa espécie de fetiche, do tipo, eu hoje apetece-me ver alguém, né? E para que de facto essa argamassa não deixe de fazer com que as pessoas se sintam ligadas. Claro que o Gretua também sente isso, portanto, é uma coisa que sentimos agora e que já se sentia antes, né? Que também se fala que depois da pandemia também há um certo distanciamento que tem a ver com isso, e o pós-Bolonha marca quer dizer, é de facto um marco, não é? Porque efetivamente se calhar os alunos estão 3 anos na universidade, há um primeiro ano em que querem ter outro tipo de vivências e em vez de ir mais para o Gretua vão ali mais ao BE. Eu também fui, e está tudo bem. Há tempo para tudo, não é? Há tempo para tudo, mas depois no segundo ano, como eu também fiz, fazem Erasmus, e às tantas, de facto, essa disponibilidade, nomeadamente para depois entrar num projeto associativo como é o Gretua, né? E não quero mais esclarecer, até porque talvez haja um estudante que nos estão a ouvir, ou estão a ouvir falar do Gretua pela primeira vez, é uma estrutura composta com uma maioria significativa, né, pelo trabalho de estudantes e de ex-estudantes que mantêm um vínculo à universidade através do Gretua, portanto é uma estrutura associativa e há essa sensação de que há aqui uma competição, né, para que haja tempo para a pertença a esses lugares que têm esta natureza, e esta competição também, né, de convencer as pessoas de que vêm ao Gretua ver um ciclo de cinema e não veem Netflix em casa. E depois há estratégias, né? Se calhar vamos chamar investigadores da universidade e ter uma conversa no final. Ou como faremos agora, vamos ter um DJ set a seguir. Né? E portanto eu acho que há a questão do tempo, né? Mas também a forma como culturalmente se está presente e se habita um lugar, uma universidade, uma cidade. E o teatro, voltando aqui a puxar a brasa à minha sardinha, acho que é mesmo um lugar de esperança nesse sentido, né? Porque e isso é absolutamente transformador, né? Quer dizer, os estudantes que chegam e que fazem um curso de formação teatral. Exatamente, era aí que eu queria chegar à formação, não é? Que é uma parte muito importante também para uma oportunidade, não é? Para os estudantes, quer aqueles que depois integram a associação, quer por outros motivos, não é? Porque fazer teatro é ganhar também outras competências. Claro. Para a vida académica e profissional, não é? Ou para a vida. Claro, e o Gretua é um grupo de teatro, aliás, é um grupo experimental, que também é uma palavra importante, de teatro universitário. E, portanto, não há pretensões de fechar a porta a estudantes que entram e que não têm as capacidades à partida para fazer teatro ou de querer fazer aquilo numa companhia profissional. Não, quer dizer, os meios estão mobilizados para oferecer, antes de mais e sobretudo aos estudantes da universidade, a oportunidade de receberem formação em teatro e de eventualmente estenderem essa formação à experiência de pisar o palco, né? Depois há toda uma atividade que tem a ver com a programação e com esse querer estender o trabalho do Gretua para lá disso, mas isso é o fundamental e será sempre, né? E um dia, se repensar isso, estamos a falar em terminar com aquele lugar, né? E a formação em teatro tem um papel absolutamente transformador.
Por um lado, há casos, muitos, e ao longo dos 45 anos, de pessoas que foram assim roubadas dos seus percursos e depois seguem o teatro, com uma porcentagem de pessoas que acabou o curso na mesma, outras não, menos, acho eu. Mas a maioria das pessoas, quer dizer, não são desviadas do seu percurso académico e depois profissional, mas são, no sentido em que não o fazem da mesma forma, de certeza absoluta. Não é? São pessoas... O teatro é uma iniciação a outros, de sempre, e por isso uma iniciação a nós próprios também. Portanto, ganha-se um conhecimento, uma capacidade de estar e, no fundo, de existir, que capacita, de facto, as pessoas para estarem na universidade e depois seguirem para um percurso profissional de forma muito mais sólida e com a capacidade de criarem ali, né, também esse sentido de pertença antes de receberem essas valências todas, né? E de conhecerem pessoas de uma forma diferente. É uma formação que implica sempre um grau de intimidade, de vulnerabilidade, que também são palavras talvez cada vez mais difíceis também por essa questão do digital, né? E portanto é um lugar muito importante e muito capacitador, sim. Deixem-me só dizer, se me é permitido, que eu acho que o Gretua é um bom exemplo de como encarar os desafios ao longo destes 45 anos. A questão que refere relativamente à Bolonha é mais um desses desafios. A questão do digital será outro que temos que ver como analisar, não afastar, porque acho que não faz sentido, não é? É uma realidade e temos que aprender a lidar com esta nova realidade. Mas, sobretudo, o papel que o Gretua traz na formação dos estudantes, e quando nós estamos aqui a falar, é trazer pessoas para efetivamente consumir, digamos assim, as atividades que são propostas pelo Gretua, mas é esta lógica também de construir. Os próprios estudantes fazem parte do processo de construção das atividades culturais, que é uma das estratégias que nós queremos também adotar aqui, porque achamos que é fundamental. Estamos a falar do Gretua, que é um bom exemplo, é um exemplo já com bastantes anos, mas podemos perfeitamente replicar, digamos assim, este tipo de ação noutras dinâmicas na UA e que estão diretamente relacionadas também com a estratégia cultural. Seja, por exemplo, através da criação de roteiros ou percursos mais ligados à natureza, e nós aí conseguimos ir buscar quer coleções que existem, acervos que existem, quer o próprio herbário que temos aqui na Universidade de Aveiro e que tem um papel absolutamente extraordinário na questão da mediação de novos públicos, ou a fábrica também na mediação de novos públicos. Tudo isto são competências que vão sendo dadas através destas iniciativas e que são muito importantes para a vida das pessoas, digamos assim, e que fazem isto. Portanto, estamos a trabalhar em equipa, a questão de ser crítico, de fazer parte de um grupo. Acho que isto tudo é extremamente importante. Há todo um manancial de documentação que mostra que também tem impacto ao nível do bem-estar e da saúde, assim como o desporto, e, portanto, temos que trabalhar a cultura também nesta lógica, ou seja, nós queremos que façam parte também da criação e da construção, portanto, a questão da criação artística também é muito importante, e não tem que ser pessoas que só estão ligadas diretamente com as áreas culturais. Portanto, como o João está a dizer, e bem, não é? Nós temos estudantes do que eu já conheço do Gretua que ficam efetivamente muito marcados pela sua passagem pelo Gretua. Alguns deles efetivamente acabam por seguir outros caminhos, muitos muito ligados à cultura, mas na verdade é um marco que fica para a vida deles e que vai ter um contributo significativo na forma como eles vão viver a sua vida, não é? Seja profissionalmente, seja socialmente, o que seja. E isto é muito importante quando nós estamos a falar no que é cultura. Portanto, acho que passa muito por aqui. Uhum. E já que falou da saúde e bem-estar, também um programa, não é, da sua responsabilidade, este é de facto também uma forma, um espaço, a cultura, não é? Uma maneira de também integrar, não é? Incluir minorias, não é? Porque, enfim, somos todos diferentes. E há alguns que têm, enfim, algumas particularidades, mas a cultura também é para eles e, portanto, também ajuda estas atividades que a Universidade, o Gretua promovem, não é? Estas ações também têm isso em atenção, em incluir todos, sem exceção. Sim, nós temos trabalhado muito e seguindo também as orientações que saem muito do Plano Nacional de Artes, esta lógica da inclusão e de garantir a acessibilidade. Portanto,
isto faz de uma forma mais objetiva através de espaços e de garantir que todos conseguem aceder ao espaço, mas faz também de outro tipo de iniciativas, que é a mensagem que nós estamos a passar com aquela atividade, com aquele evento, tem que chegar a todos e nem todos a podem ou a percebem da mesma forma. E como é que nós podemos fazer chegar a mensagem àqueles que não a percebem, se calhar como a maioria das pessoas, digamos assim. Isto está a ser trabalhado também com sessões com acesso à cultura, e nós temos uma ligação também próxima com acesso à cultura, que temos trabalhado isso, estas questões. Os próprios serviços de comunicação da Universidade de Aveiro também têm tido essa preocupação, e que eu acho bastante significativa e relevante, e vale sempre a pena, ainda que, como disse, pode ser para um grupo de menor dimensão, mas vale sempre a pena nós termos os eventos e garantir o acesso à cultura a todos, independentemente das suas características, a todos. E é isso que nós também pretendemos fazer aqui com a questão da cultura. E depois há uma outra dimensão que eu acho também muito importante, que já referi, que já foi sendo referida ao longo deste podcast, que tem a ver com a integração e com a inclusão daqueles que às vezes se sentem um bocadinho mais solitários, vá. E isto nós sabemos que a vinda para uma instituição de ensino superior é sempre um momento crítico na vida do estudante, não é? Sai de casa, estou sozinho, pode ser mais fácil ou mais difícil, há pessoas mais tímidas, menos tímidas, e na verdade estas iniciativas e estas atividades, eu acho que o Gretuai tem tido um papel absolutamente extraordinário, facilitam essa integração. Não é? E, portanto, também por isso faz sentido. E quando nós falamos que tem um impacto claro na saúde e bem-estar, é muito a este nível. Tem-se falado, e há experiências muito relevantes ao nível da prescrição cultural, não é? Que é uma coisa que se começa a falar cada vez mais e que nós também estamos a olhar com muito cuidado para essa situação. Porquê? Porque há realmente indicadores que mostram que tem um efeito muito, muito positivo no bem-estar e na saúde das pessoas, e não tem que ser só através da medicação ou qualquer tipo de intervenção mais clínica. Exatamente. Há novidades também neste sentido de inclusão, no caso do Gretua, de algumas atividades? Eu já agora pegava nesta questão das prescrições culturais, porque é um projeto que na verdade não é comunicado. Eu próprio tenho uma relação com o Gretua há vários anos, não, até entrar na direção artística não sabia, mas há elementos do Gretua que trabalham de forma voluntária, naturalmente no hospital, aqui em Aveiro, e que trabalham com crianças nesse sentido. Portanto, também é uma ação nossa, não é? E que sabemos que tem efeitos muito interessantes. E, recentemente houve até uma exposição depois de trabalhos mais nas artes plásticas, mas que é mediada por pessoas que passaram pelo curso de formação teatral, não é? Portanto, essa relação é interessante, não é? E, portanto, é uma prova, é uma questão, não é? Que está, acho que, muito sedimentada, essa relação com a saúde. Depois a questão era, porque agora já me perdi, sobre a questão era isso, precisamente, de inclusão. Sim, bem, eu acho que isso é fundamental. Pronto, e no contexto cultural há um chavão também, que é a mediação cultural, que é uma palavra que é tão importante como programação, e que tem a ver precisamente com isso, com a noção de que nós não comunicamos para uma massa abstrata de pessoas que são todas iguais, e de facto não é uma questão de nós nos entendermos como emissores que lançam a informação e depois as pessoas chegam a ela ou não, não é? É de facto preciso saber para quem é que estamos a falar e reconhecer que há formas de comunicar que têm que ser diferentes para pessoas diferentes, não é? E se de facto a cultura cuida, é preciso olhar para essas ditas minorias e trabalhar no sentido dessa aproximação. Nós este ano também já, quer dizer, é uma preocupação que vem de trás, naturalmente, mas também com a inclusão e com o convidar de investigadores nomeadamente para as sessões de cinema, houve aqui a vontade precisamente de abordar temáticas que pudessem aqui desconstruir alguns tabus ou aqui algumas questões, no sentido também de convocar novos públicos, né? E que sempre com a tentativa depois de comunicar com associações para que elas próprias possam fazer comunicação junto de determinados públicos,
tivemos uma sessão que foi muito interessante, em que, porque o ciclo de cinema foi sobre sexualidade, e tivemos duas investigadoras aqui da UA que falaram da perspectiva da psicologia, também da perspectiva da tecnologia, porque a tecnologia vai tocando, no fundo, em todas as áreas, e que foi uma conversa muito produtiva, né? E vai havendo em diferentes eventos, nós vamos reconhecendo que há caras novas, né? E que vão surgindo pessoas novas. Da mesma forma que estaremos a falar agora, estamos a falar no verão, mas as pessoas vão ouvir-nos talvez no início do ano letivo, não sei, mas na altura em que estaremos já num quadrimestre em que há sessões de cinema que têm que ver com questões de migração, e portanto há também esta vontade de comunicar diretamente dentro da própria universidade, através da UA Internacional, né, de poder estabelecer aqui contactos de forma direta. Portanto, eu acho que a lógica tem que ser de facto esta, no sentido sempre de integrar mais, agregar mais, ter que ser cada vez um lugar mais acessível, né, na dimensão física do espaço, mas na forma de fruir, né? Claro que nós neste momento também não temos capacidade para ter espetáculos que têm todos eles audiodescrição, ou que são todos eles que têm todos eles intérpretes de língua gestual, ou o que seja, né? Mas também neste quadrimestre haverá momentos que já têm essa preocupação. Mas para além destas questões, há depois esta questão da comunicação e da mediação, que tem também muito a ver com isso, e que é fundamental para de facto chegarmos a essas pessoas. E eu acho que costuma-se dizer que uma sociedade, quer dizer, um barómetro para medirmos a qualidade de uma sociedade é a forma como tratamos as crianças e os velhos, não é? Digo os velhos no sentido, sim, porque são pessoas que porque não produzem, que não são produtivas, etc. E eu acho que isto também se aplica a essa ideia das minorias, não é? O facto de estarmos a trabalhar com consciência das margens, entre aspas, não é? Ou das pessoas que podem estar mais à margem ou que estão menos integradas. E, portanto, eu acho que é um barómetro fundamental para pensarmos e para nos pensarmos e pensarmos as estruturas e os equipamentos, sem dúvida. A cultura é, portanto, uma cola, não é? Que nos liga a todos. Muito bem, muito obrigada pela vossa presença, foi um gosto. E neste episódio em que falámos da cultura e da sua importância, nomeadamente e para a Universidade de Aveiro, terminamos então aqui, João, este episódio. Sim, agradecemos a Alexandra Queiroz, vice-reitora para a vida nos campi da Universidade de Aveiro, e a João Garcia Neto, diretor artístico do Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro. Obrigado. Até à próxima. Obrigada. Podcast UA Descomplica.